Olá, aqui é Lucas Mitrô, do projeto Mais Saúde Menos Peso. O objetivo desse canal é prover informações técnico-científicas objetivas para você poder fazer melhores escolhas na sua vida, obter mais saúde e ser a melhor versão de você mesmo. No vídeo de hoje falaremos sobre alimentos ultraprocessados e suas relações com doenças e obesidade. Ao final do vídeo, vocês vão saber identificar alimentos ultraprocessados e por que vocês devem evitá-los para obter melhor saúde. Eu sou fisioterapeuta, educador físico, formando em nutrição, tenho 5 pós-graduações na área de saúde, atendo como personal trainer e fisioterapeuta desde 2007 e tenho uma consultoria online desde 2010, onde já atendi mais de 700 pessoas em 12 países diferentes. Contextualizando o tema, alimentos ultraprocessados surgiram na Segunda Guerra Mundial pela necessidade logística de terem alimentos de fácil transporte e de alta durabilidade para alimentar as tropas. Então, nessa época surgiram os alimentos desidratados e os alimentos com aditivos conservantes para maior durabilidade. Após a Segunda Guerra Mundial, a indústria viu nesses alimentos ultraprocessados uma oportunidade financeira e esses alimentos, a cada ano, vêm fazendo cada vez mais parte da dieta da humanidade, até estágios alarmantes, como a gente pode ver nos Estados Unidos e Reino Unido, onde chegam até a ser 67% das calorias ingeridas por crianças e adolescentes provenientes de alimentos ultraprocessados. No entanto, esse termo ultraprocessado não existia antes de 2010, então não se faziam pesquisas analisando o efeito de alimentos ultraprocessados antes de 2010. Só em 2010 que um brasileiro chamado Carlos Monteiro, da Universidade de São Paulo, propôs ao mundo uma nova classificação alimentar baseado no grau de processamento dos alimentos, sendo o primeiro estágio alimentos in natura, por exemplo, um abacaxi. O segundo estágio, alimentos minimamente processados, por exemplo, um abacaxi descascado. Terceiro estágio, alimentos processados, por exemplo, um suco natural de abacaxi. E alimentos ultraprocessados, por exemplo, um suco de caixinha de abacaxi, onde você vai encontrar um suco concentrado de abacaxi, reconstituído com água e açúcar, conservantes, acidulantes e espessantes. Portanto, o termo ultraprocessado é dado a alimentos que são adicionados produtos provenientes da indústria com o objetivo de melhorar a durabilidade e a palatabilidade dos alimentos. Esse é o conceito de alimentos ultraprocessados. Na grande maioria, os alimentos ultraprocessados são compostos de carboidratos refinados, açúcares, óleos refinados, adoçantes, espessantes, conservantes, colorantes e saborizantes ou realçadores de sabor. A gente sabe que os carboidratos refinados e açúcar, por serem hiperpalatáveis, promovem um maior consumo, então predispõem a sobrepeso e obesidade, mas também ao desenvolvimento do diabetes. Os óleos vegetais refinados estão associados a maior inflamação do organismo pela alta concentração de ômega 6. O desbalanceamento entre ômega 6 e ômega 3 no organismo causa um desbalanceamento dos processos inflamatórios e anti-inflamatórios do organismo, sendo o ômega 6 pró-inflamatório e ômega 3 anti-inflamatório. Os óleos vegetais refinados são ricos em ômega 6 e estão relacionados com diversas doenças, como doença cardiovascular, Alzheimer, fígado gorduroso, síndrome metabólica, diabetes, obesidade e sobrepeso. Conservantes são substâncias para aumentar a durabilidade dos alimentos e estão relacionadas com alterações hormonais, principalmente dos hormônios relacionados à fome e saciedade. Então, conservantes desregulam um hormônio chamado leptina, promovendo um maior consumo de calorias no dia, além também dos conservantes promoverem um menor gasto calórico diário. Conservantes normalmente são antioxidantes não naturais que diminuem o processo oxidativo do corpo e consequentemente, diminui o gasto calórico. Então, conservantes promovem aumento de peso, tanto por aumentar o apetite, quanto por diminuir o gasto calórico diário. Espessantes são substâncias para aumentar a cremosidade ou consistência dos alimentos, torná-los mais palatáveis e mais prazeroso a ingestão desses alimentos. Espessantes estão relacionados
com a alteração da microbiota intestinal, o que gera alterações na produção de vitaminas e outras substâncias pela microbiota intestinal, diminuição do metabolismo, mas também inflamação no aparelho digestivo, podendo levar até, em último caso, doença de Crohn, como já exposto em alguns artigos científicos com cobaias. Adoçantes são substâncias que, apesar de se proporem a promover uma menor ingestão de calorias, elas, na verdade, não mostram isso em pesquisa com seres humanos. Na verdade, adoçantes parece ser um desregulador hormonal, causando diminuição do metabolismo, além de alterar o sistema de fome e saciedade. Então, adoçantes, além de promover maior consumo de calorias, em outros alimentos, por aumentar o apetite, ele também promove desregulação endócrina, desregula alguns hormônios do seu corpo, promovendo diminuição do metabolismo e, consequente, ganho de peso. Alimentos ultraprocessados são produzidos pela engenharia de alimento utilizando mecanismos biológicos para estimular o consumo e aumentar a lucratividade, como, por exemplo, a hiperpalatabilidade. São alimentos compostos de carboidratos refinados e açúcares e gorduras adicionadas juntos, que dão um estímulo prazeroso para o cérebro e causa liberação de dopamina e vício. Mas também são feitos alimentos de forma a serem fáceis de mastigar e de engolir, de forma a burlar a comunicação do estômago com o cérebro, de forma a sinalizar menos saciedade. Outra estratégia utilizada pela indústria para aumentar o consumo é o que eles chamam de meta proteica. Para atingir determinada saciedade, a gente precisa de um mínimo de proteína, pois as proteínas são os macronutrientes que mais geram saciedade. Então, os alimentos de origem ultraprocessada normalmente são alimentos ricos em açúcares e carboidratos refinados e gorduras, óleos vegetais refinados em sua maioria, e pobres em proteínas, gerando uma maior compulsão e vício por esses alimentos e, portanto, uma maior procura, um maior consumo e um maior lucro. Agora, aprofundando em dados científicos, um estudo onde compara o consumo de alimentos ultraprocessados de diferentes países mostrou uma relação direta do consumo de ultraprocessados com sobrepeso e obesidade, sendo Portugal e Itália os países mais magros, onde o consumo médio de calorias por dia provenientes de alimentos ultraprocessados está na casa dos 10%, e na outra ponta, Reino Unido e Estados Unidos, os países mais obesos, com consumo médio em torno de 50% das calorias provenientes de alimentos ultraprocessados, com dados alarmantes mostrando que crianças e adolescentes chegam a consumir 67% da caloria diária proveniente de alimentos ultraprocessados. Este estudo acompanhou 19.899 indivíduos por 19 anos e, ao final, chegaram à conclusão que o maior consumo de ultraprocessado está diretamente relacionado com uma maior mortalidade por causas diversas. Essa meta-análise reuniu 27 artigos relacionados ao consumo de ultraprocessados e doenças e concluiu que o consumo de ultraprocessado está relacionado com mortalidade de causas diversas, mas também com obesidade, diabetes e sobrepeso, doenças cardiovasculares, acidentes vascular cerebral, AVC, e depressão. Esse estudo de 2019, um ensaio clínico randomizado, que é o padrão ouro de pesquisa na área das ciências biológicas para inferir causa e efeito de uma intervenção, mostrou que a alimentação baseada em alimentos ultraprocessados promove um maior consumo calórico diário e maior ganho de peso se comparado a uma dieta baseada em alimentos não processados. Essas informações me trazem um caso da minha consultoria. Um cliente, Alexandre Carneiro, consumia basicamente alimentos ultraprocessados. Ele comia muitas vezes hambúrguer no almoço e no jantar, fora outros alimentos ultraprocessados no café da manhã. A intervenção que eu fiz, que eu propus para ele, era comer à vontade, mas apenas alimentos provenientes de sacolão e de açougue, ou seja, alimentos in natura que você ia fazer um mínimo grau de processamento
processamento, que era o cozinhar, e ele topou fazer esse tipo de intervenção junto com caminhadas com seus cachorros diárias, caminhadas diárias. Como vocês podem ver aí na imagem, este aluno perdeu 12 quilos em apenas 6 semanas, comendo à vontade, comendo para ficar satisfeito, apenas eliminando alimentos ultraprocessados. E obviamente isso mostra, assim como a pesquisa mostrada anteriormente, que alimentos ultraprocessados aumentam sua fome, te deixam mais faminto, fazem comer mais, além dos possíveis e bem prováveis mecanismos de alteração metabólica e inflamação que promovem também um maior aumento de peso e gordura visceral. Então, como identificar um alimento ultraprocessado? Existe uma regra simples que todo alimento industrializado que tem mais de 5 ingredientes, ele vai ser ultraprocessado. Mas, você pegando um alimento embalado, industrializado, cheque as informações nutricionais. Se na lista de ingredientes tiver qualquer ingrediente que você não reconheça como sendo alimento, esse será um alimento ultraprocessado. E não se engane, alimentos saudáveis, eles não têm rótulos. Alimentos saudáveis, eles não precisam de rótulos falando alimento saudável. E os alimentos industrializados que vêm com esse rótulo saudável, vitaminado, fit, a maioria deles são alimentos ultraprocessados e não vão te fazer bem para a saúde e nem te deixar mais fit. Então, se você curtiu a informação do vídeo de hoje, curta, compartilha, siga o canal. Essa é uma maneira de fortalecer o algoritmo aqui do YouTube e fazer nossa mensagem chegar mais longe. Obrigado pela presença até aqui e até o próximo vídeo.